dizendo que está gravando, né? Então, todas essas, inclusive as antigas, Isabelle, estão lá no YouTube, tá? Nesse canal do YouTube que eu passei. Dá para ver desde a... Tá tudo gravado lá, né? Então, vamos... Ai, que bom. Isso. Vamos começar toda a reunião espírita. A gente começa com uma oração, né? Eu assisti uma palestra na sexta-feira do Wagner Borges, lá do pessoal de Orleans, e ele falando que a gente não entende direito o significado de karma e dharma. Porque o Wagner, ele fala sânscrito, inclusive, né? É impressionante. Tem lembrança. E a palavra karma, na verdade, quer dizer ação. Então, karma é tudo. Respirar é karma. Tudo é karma. Karma não tem nada a ver com culpa. Karma é ação. Agora, dharma é ação virtuosa. Então, nosso objetivo é transformar karma em dharma. É que toda ação seja virtuosa. Né? Ou traduzindo, né, para a nossa linguagem espírita, é você viver em oração. Porque toda ação virtuosa é uma oração. Né? Ó, ignorei. Tá reclamando que eu estou falando em português, né? E eles querem que eu fale em francês. GP fala em francês, mas ninguém vai entender. Né? Então, eu vou falar em português. Gente, então vamos começar a nossa reunião praticando o Dharma, né? Orando. Né? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo agora é uma ação virtuosa. A gente está presente aqui para aprender, abrindo os nossos canais de compreensão para que o nosso Mestre Jesus possa nos transmitir os conhecimentos maravilhosos que essa equipe fantástica de nosso lar selecionou para transmitir e que, embora seja material produzido há mais de 80 anos, continua atual. E onde não for atual, a gente vai atualizando também. Vamos pedir aos nossos mentores, nossos guias, que nos ajudem a compreender, que nos ajudem a aprender. Sentir a presença dos nossos mentores é um dos primeiros exercícios que nós fazemos quando desenvolvemos a nossa mediunidade. A minha mentora, por exemplo, ela sempre se apresenta com um perfume. Então, quando eu sinto o cheiro do perfume, eu sei que ela está presente ou alguém da falange dela. Assim, abençoados pelos espíritos superiores, pelos nossos irmãos que coordenam esse trabalho, grupo de estudos André Luiz, tanto da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, como do Centro Espírita Allan Kardec de Orleans, nós pedimos a Jesus que possamos compreender que assim seja. Então vamos lá, eu vou agora apresentar, né, a nossa telinha aqui, janela. Então a gente está aqui, né, no livro 2 da coleção André Luiz, que é Os Mensageiros. Lembrando que Nosso Lar já tem filme, Os Mensageiros já tem filme, né? E nesse livro, o André Luiz, ele já é cidadão de Nosso Lar, porque ele aceitou, né, que a esposa dele casasse de novo, o que hoje é comum, né? Mas que na época, 1940, imagina, o machismo era absurdo, né? Era pior. Mas ele conseguiu compreender. Com isso, ele começou a volitar, né? Ele ficou mais leve, menos pesado, e sentindo a necessidade de se aperfeiçoar para melhor servir,
como nós estamos fazendo aqui agora, né? Aprendendo para melhor servir, ele entrou na universidade, né? No Ministério das Comunicações, com um mestre chamado Aniceto, um dos orientadores, né? De quem vai estudar no Ministério das Comunicações, que é um dos ministérios ligados ao planeta Terra. Quando você reencarna como médico, professor, pai, seja o que for, você vai se preparar no Ministério do Esclarecimento. E se você vem reencarnar com a missão de fazer palestra, ser doutrinador, ser médium, você vai fazer o treinamento, a aprendizagem no Ministério das Comunicações. Então, na aula passada, eles estavam lá assistindo a palestra do Telésforo, um professor orientador do Centro de Mensageiros, e o Aniceto deixou o André Luiz com o Vicente, outro médico, né, para aprender na troca de experiências. E ele marcou um encontro mais tarde. E o André e o Vicente, eles então viram vários casos de pessoas que fracassaram na missão. Então, na semana passada, a gente viu o caso do Otávio, que tinha a missão de ser médium e não aceitou a missão, recusou a missão, não jogou. O outro que jogou, mas começou a cobrar dinheiro pela mediunidade, né? E agora é um caso extremamente interessante, que é o Joel. O Joel é um que veio com memória de vidas passadas. Para quê? Para dar testemunho, para ajudar as pessoas a compreender que existe um plano superior, mas que se perdeu porque ficou tão curioso de investigar as vidas passadas que parou de servir e só se preocupou em aprender, né? Então vamos no capítulo 10, a experiência de Joel. Está dizendo, né? O Joel falando agora. Somente procurei, a rigor, os que se encontravam afins comigo desde o pretérito. Ficou tentando descobrir. Nesse propósito, descobri, com evidentes sinais de identidade, personalidades outrora eminentes em relação comigo. Reconheci, por exemplo, o senhor Higino de Salcedo, que, quando eu era lá um monsenhor na Espanha, era um grande proprietário de terras, que foi protetor do Joel, mas que estava reencarnado como um proletário, inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem reencarnado, como paralítico e cego de nascença. Foi inquisidor, né? E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu, que renascera recordando as minhas vidas passadas, para edificar alguma coisa de útil, transformei essa lembrança em viciação da personalidade. Virou um vício, pesquisar a vida passada. Conhecemos muitos casos assim, né? Infelizmente. Aliás, hoje em dia está mais comum do que se imagina lembrar as vidas passadas. No nosso grupo Teresa de Ávila, o Centro Espírita Allan Kardec de Orleans, todo mundo lembra de vidas passadas. E aqui no grupo, com certeza, muitos de vocês lembram também. Diz o Joel, perdi a oportunidade bendita de redenção. E o pior é o estado de alucinação em que vive. Ele está doente, porque de repente ele lembra de vida. Os fantasmas do passado o assombram. Com o meu erro, a minha mente se desequilibrou. E as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a um tratamento magnético de longo tempo. Nesse momento, porém,
O interlocutor empalideceu de súbito. Por quê? Porque certamente, conversando com o André, conversando com o Vicente, ele lembrou de vidas passadas. Foi de novo levado para o passado. Virou doença, porque ele abusou do dom que ele recebeu. Os olhos, desmesuradamente abertos, vagavam como se fixassem em quadros impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. Depois do Joel, cambaleou. Mas o Vicente, um amigo do André, que também é médico, faz parte do grupo do Aniceto, o amparou de pronto e, passando-lhe a destra na fronte, dando um passe, né? Murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado, volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. A gente trabalha com terapia de vidas passadas, né? Gente, por curiosidade. E, na verdade, né, a gente sabe que a gente esquece, porque precisa esquecer. Vocês lembram lá da Laura e do Ricardo? Aliás, para quem não sabe, a Laura e o Ricardo reencarnaram em São Paulo e receberam o Emanuel como filho. O Emmanuel, né? O Emmanuel deve estar com 20, 25 anos. Né? E eles conseguiram lembrar 400 anos no passado, a Laura e o Ricardo. Por quê? Porque podiam suportar essas memórias. Então a gente esquece por caridade, gente. Por caridade. Porque a gente não suportaria lembrar. Então, terapia de vidas passadas ajuda se você souber usar, como tudo na vida. Todo medicamento, em exagero, pode ser uma porcaria. Agora vamos para o capítulo 11. Belarmino ou doutrinador. Vou aproveitar a Mariângela Juliana para continuar. Pode continuar, Mariângela, vamos lá. As lições eram eminentemente proveitosas, traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado a serviços do futuro, para serviços do futuro. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatórias de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos, todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Eu vi em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias, referentemente ao quadro de suas realizações, e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto: não seria possível para minha edificação consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Vicente apresentou-me, recolhendo notícias de tantos médiuns com enorme proveito, creio não deva perder esta oportunidade. Vicente refletiu um minuto e respondeu: Só um minutinho, só para entender, para quem não conhece uma sessão espírita, né? Até porque hoje, no meu tempo, quando eu comecei as reuniões espíritas mediúnicas, você tinha mesa mediúnica e você tinha um público assistindo. Hoje não tem mais público, é tudo assistindo. Então, o que é um doutrinador? Um doutrinador, no passado, isso está mudando hoje também, mas no passado, você tinha os médiuns que recebiam psicofonia, psicografia, e tinha o diretor, o dirigente do grupo mediúnico, chamado-se doutrinador, que ia conversar com as entidades, tentar dialogar com as entidades. Então, isso é da época que o livro foi feito. Pode continuar, Mariângela. Procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Segui o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava, a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos. Deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde.
Vicente apresentou-me, afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido. Com que, então, meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria a sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou sorriso forçado, que expressava todo o absinto mesmo? Todo o absinto que ainda lhe queimava a alma, e falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo bem, ensinando amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que, na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, aos que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente, os que ensinam devem ser dos últimos. Entende, meu irmão? Ah, sim. Havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Belarmino era profunda e irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou, sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Escalou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar, primeiramente com um exemplo, e em seguida com a palavra. Duas colônias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e orientação. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão, que não me vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias, que me pareceram casuais. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. 8 médiuns, extremamente dedicados ao esforço evangélico, ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, ouvidei os imperativos do esforço próprio e, envadecido com os meus conhecimentos no assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica, insensivelmente vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte,
E ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médios longas e porfiadas percrições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá, agora e no futuro, de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração, devagarinho. Perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões. Mas da dúvida passei à descrença destruidora. Não estávamos no grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não éramos médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Porque a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino e, enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe de seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia. E de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar. Os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento. Não da política que eleva, mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão dos espíritos encarnados. Por aí, estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformava os sentimentos. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados, e o resto meu amigo poderá avaliar, tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, asseverou. Mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse, abraçando, você tem razão. Tenho certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Olha só, então esse foi o caso do Belarmino, né? Estamos em 1940, 1950, né? Nesse tempo, né, a preocupação em provar o espiritismo era enorme, né? Então, os investigadores torturavam os médiums, né? Quem vê um Peixotinho, um Camilo Mirabelli, um Ana Prado, um Olavo Paladino. O que esse pessoal sofreu foi torturado na mão desses cientistas, né? E para quê? Ele chegava ao ponto né, de colocar o espírito materializado, colocava a mão na parafina quente, deixava o molde. Meu Deus! Para quem não quer ver, não quer acreditar, não há prova suficiente. E o que o Belarmino fracassou? Vaidade. Ele estava encarnado para doutrinar espíritos sofredores e não para provar coisa nenhuma, ou virar um cientista, um pesquisador. Simplesmente ele estava no mundo para servir. Esse foi o fracasso dele. Agora vamos para outro caso de fracasso, muito comum no espiritismo também, que é o caso do Monteiro. Cláudio, continua para mim? Ok. A palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Foi o amigo de Belarmino quem tomara a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando.
O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele. Experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio, quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínio na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasmado que sincero, e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti do nosso lar, noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na jornada de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros a psicografia e a incorporação, e tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na assistência aos desencantados de condição inferior. Para todos eles, tinham longas dissertações decoradas, na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a extensão da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam um ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-las com entendimento, mas para mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-as depois aos espíritos perturbados em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abri as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados, invisíveis
a conservarem serenidade para, daí a instantes, repreender senhoras humildes presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto às coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso. Entre preocupações e observações, nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma sessão permanente. Talhava o espiritismo a meu modo, toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Aos demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde, reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram minha saída do plano físico. Sentia, porém, comigo, singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Neste estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a consideração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine, o irmão, que meu espírito infeliz ainda estava revoltado, sentia-me descontente. Não havia comandado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso.
Crivei-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão veneranda, sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complicada nem difícil de explicar. Entregou-se você ao espiritismo prático, junto dos homens nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo, junto de Deus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. Gostaram? É um caso muito comum esse do Monteiro, tá, gente? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, né? O cara era espírita na cabeça, né? E por que que ele ficou tanto tempo no umbral? Porque ele não aceitou. Né? É que nem o André Luiz. Por que que o André Luiz ficou 8 anos no umbral? Porque não aceitava que ele era um suicida. E o Monteiro não aceitava. Ele achava, pô, eu 4 sessões por semana, eu tô lá todo dia no centro espírita, doutrinando. Mas na vida dele, ele era outra pessoa. Ele não aceita. Se ele aceitasse com humildade, ia ficar um segundo. É o que ele falou, a cabeça está pedindo, mas o coração continua com problema. Maravilhoso, né? Bom, agora vamos pedir para a Márcia continuar, Márcia. As considerações do Vicente, capítulo 13. Sim, vamos lá. Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com o Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Ai, gente, só um pouquinho, acho que vai desligar o meu computador aqui. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não. Localizavam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Márcia, agora deixa, sim, deixa a Val continuar, antes Tá que bom. o teu computador pife. Não, agora eu consegui botar de volta. Ah, então quer continuar, Val? Márcia? Pode ser. Continua então, Márcia, vai. Tá. Energias, tá. Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério,
temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Nesse instante eu interrompi observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Então, só esclarecendo, né? Nosso lar, lembrando, né? Tem 2 ministérios voltados aos planos superiores, união divina e elevação, 2 ministérios voltados ao planeta Terra, que é o esclarecimento e comunicação. Quer dizer, quando a Isabela reencarnou como advogada, tinha curso de advogado lá para ela fazer para poder exercer a profissão dela. Né? É óbvio que muitos poucos têm esse privilégio, né? Porque a maioria dos que morrem dormem e vivem em pesadelos. Aqueles poucos que chegam em nosso lar, quando reencarnam, tem essa colher de chá toda. A maioria das pessoas reencarnam de uma forma quase que automática, né? Não é assim tão elaborado, né? Tão preparado para não falhar. E mesmo assim, né, ele fala que 5% tem sucesso, 95% fracassam. Pode continuar, Márcia, vamos lá. Pode passar? Sim, explicou Vicente Bondoso. Infelizmente, para nós ambos, caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei, desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos, continuou sorridente. Os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado às zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros um dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era a verdade, simples e bela. Ainda não pensara, de fato, em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisto. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar.
tem um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante, na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física quando não a esperavam, votando-lhe ódio terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Horrível, exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente, não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julgava-se culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamei. Agora compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício, justamente. Calou-se o amigo, andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto, ainda hoje, referentemente ao serviço comum. Val, quer continuar, Val? Capítulo 14, preparativo. Não estou te ouvindo, Val. Você está sem microfone. Fazer o seguinte, ó, vamos deixar a Adriana aqui continuar, Adriana. Pode ser? Estão me ouvindo? Não, estamos te ouvindo. Pode ser. Está ouvindo? Agora estou ouvindo, Val, tá. estou ouvindo. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os 3, a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Fiquei radiante. Muita vez regressar ao ninho doméstico, tornar a cidade em que desenvolvera a tarefa última e, todavia, não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez,
era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados, porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu: procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus que lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. E, sobretudo, envie à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Fiamos, pela primeira vez, cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos, primeiramente, em relação mental direta com eles e, em seguida, submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais, que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial, e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica, propriamente considerado. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair quando nos prouvesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse, dentro do coração, nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei o instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar, como os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes diversos.
Aqui, disse Aniceto jocosamente, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimos-nos dos camaradas de luta repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos, em vésperas de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbios indispensáveis. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Identificando-nos à perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val, que oferece transporte rápido, e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem. Em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino como nós por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares quanto o que a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação, contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca virá, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar, que iam ficando à distância. Gente, vamos parar por aqui, né? Hoje, né? Acho que a gente caminhou bastante no livro Os Mensageiros, e agora vai começar o livro, no capítulo 15. Foi só a introdução, agora vai ser o que eles vão fazer na Terra, com Aniceto, né? Bom, eu vou pedir, então, para... Agora, Adriana Poli, faz a nossa prece de encerramento, então? Posso fazer, sim. Vamos lá, então. Lembrando das palavras da nossa oração inicial, a leitura dessa obra não é só para o momento atual, mesmo que tenha sido escrita há tantas décadas, mas André Luiz, gentilmente, nos alerta da vida futura
das nossas transições reencarnatórias, no mundo de lá, no mundo de cá, para que a gente tenha sempre a busca da luz, a busca por Jesus, a busca do entendimento que a gente está tendo em cada encontro, em cada percepção, para além do que a mensagem e a leitura quer nos dizer. Todos nós temos experiências como espíritos, como matéria, e a gente, então, agradecidos por esse encontro, pelos novos curtistas, sejam muito bem-vindos. É um grupo de amigos, é a família de André Luiz. Agradecemos também ao professor Fialho pela oportunidade de estarmos com ele, essa figura entusiasta, querido amigo de André Luiz e de todos nós. Agradecendo também à SCE, ao Centro Allan Kardec e a todos que possam, em cada encontro, estar intuindo, inspirando, portanto. E assim a gente vai fortalecendo a nossa grande amizade como família espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Gente, Quando, então, pessoal, é isso, né? Então, vocês viram o que a gente aprende, né? Porque a fichinha cai, né? A gente já viu isso tantas vezes, né? Esses casos, do caso do Otávio, o caso do Belarmino, o caso do Monteiro, meu Deus, como a gente vê o tempo todo ao nosso redor. é verdade. Agora não basta ver, tem que aprender, né? Botar em prática, né? Que é o É isso aí. maior. Gente, um beijo bem grande Tchau, no coração de Tchau. vocês. Tchau. Segunda-feira que Beijo, vem, beijo. Boa estamos de semana, volta aqui. tudo bom. Boa noite. Tchau, Boa gente. semana Boa a noite, todos. boa Boa semana. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parar de gravar. Vamos lá. Vamos lá. Semana. Aham.